Jesus está andando sobre as águas para acalmar uma tempestade. E os discípulos, por sua vez, acreditam que Jesus era um fantasma. E agora se inicia um diálogo. Jesus diz: "Sou eu, Jesus, não temas." E Pedro responde dizendo: "É o Senhor mesmo? Então permita que eu vá andando sobre as águas." Olha aqui, Jesus ele afirma e Pedro coloca uma dúvida em cima de uma afirmação de Jesus. Já percebeu que a gente faz isso o tempo inteiro? Ele diz: "Eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos." E a gente, por viver uma situação tão difícil, tão complicada, a gente começa a se perguntar: o Senhor está comigo mesmo? Se o Senhor estivesse comigo, eu estaria passando por essa situação? Então nós somos mestres em colocar uma dúvida aonde Jesus gerou uma afirmação, aonde Jesus gerou uma certeza. E por isso a gente esmorece, por isso muitas vezes a gente afunda. Então olha o que está acontecendo aqui. Jesus libera uma palavra dizendo: "Sou eu", e agora Pedro pede um milagre para comprovar se era o mestre mesmo ou não. Pedro e os discípulos, eles eram mestres, eles eram especialistas em ver milagres. Todos os dias Jesus realizava milagres. Então agora, para provar que é Jesus, ele tem que realizar um milagre. Então quando Pedro desce do barco e começa a andar sobre as águas, na hora todos os discípulos identificam: é Jesus. Porque só Jesus pode realizar esse milagre. Então, por que é que agora eles vão acreditar? Porque agora tem um milagre. E por que é que não acreditaram antes? Porque antes eles só tinham a voz. Então a gente não crê quando ele fala, a gente só crê quando ele faz. Você entende? Para a gente entender, identificar que é Jesus, ele precisa fazer alguma coisa, porque só falar não basta. Então, qual é o problema? Qual é o nosso problema nesses últimos dias? É que a gente não consegue identificar a voz, mas a gente consegue identificar o milagre. Mas identificar o milagre, qualquer um identifica. Até o ímpio identifica o milagre. Mas para reconhecer a voz, tem que ser íntimo. Então eu gosto sempre de analisar o que aconteceu antes. Então, o que aconteceu antes desse episódio aqui que eu acabei de falar? Jesus tinha subido no monte para orar. Então, enquanto os discípulos estão atravessando, Jesus falou para eles: "Eu vou para o monte orar." Então, o que é que Jesus queria ensinar para os discípulos? Queria ensinar para eles que eles são mestres em identificar milagres. E por que é que eles são péssimos em reconhecer a voz? Porque eles não são íntimos. Porque eles não são de oração. Eles são muito bons quando se refere a ver, agora eles são péssimos quando se refere a ouvir. Porque para identificar a voz de Jesus tem que ser íntimo, tem que ser de oração. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de tribulação que a gente está vivendo, nesse tempo de dificuldade que estamos vivendo, o Senhor está dizendo: está na hora de ir para o joelho, está na hora de se trancar num lugar secreto, está na hora de falar com Deus, porque nesse tempo só vai passar pela tempestade, só vai entender o que está acontecendo na terra quem estiver ligado no céu através da oração. Porque aí a gente não vai precisar que Jesus realize um milagre para a gente perceber, entender e crer que Ele está com a gente. Ele não vai precisar fazer um milagre. Somente através da oração a gente vai ouvir a voz dele suave, sabe? A voz dele serena, dizendo: fique em paz em meio a essa tempestade, porque sou eu, Jesus, eu estou com vocês, então não há o que temer. Que Deus te abençoe e derrame paz sobre o teu coração, para você ultrapassar essa tempestade, sabendo que Ele está contigo, porque Ele disse: quando passares pelas águas, elas não te submergerão. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti, porque Ele está contigo, porque Ele disse que estaria. E se Ele falou, a palavra dele basta. Ele não precisa provar, Ele não precisa fazer. Deus te abençoe, estamos juntos pelo Rei e pelo Reino.